Olá, programa Cidadania Consciente mais uma vez com você, um programa voltado para refletir as questões ligadas à vida do povo de Volta Redonda e, por extensão, todo o sul fluminense. Hoje, com prazer, recebemos o empresário Joselito Guimarães, está presidente da SIAP, Associação Comercial Industrial Agropastoril de Volta Redonda. Tudo bem, Joselito? Tudo bem, Zezinho. Prazer estar aqui com você nesse bate-papo com os seus telespectadores. Pois é, o aceite seu dá sentido, o cargo que ocupa, uma abrangência muito grande na região, sobretudo no setor comercial, também industrial. Mas, Joselito, essa vocação empresarial, ela surgiu num passe de mágica ou teve uma caminhada considerável? Não, Zezinho, a caminhada é longa, viu? Eu sou volta-redondense. Opa, isso é bom. Aliás, sou o primeiro presidente da Associação Comercial nascido em Volta Redonda. Meu pai é um imigrante português, trabalhou muitos anos na feira, é comerciante estabelecido em Volta Redonda há mais de 50 anos. Então eu venho de chão de loja, né? Fui criado por detrás de um balcão de sapataria e pude, ao longo da minha vida, da minha infância, saber a rotina de um empresário, as dificuldades, né, o trato com os clientes, o dia a dia, enfim. E já sou empresário, dono da minha empresa, a Rede Gás, há 22 anos. Mas o seu ramo de prioridade comercial é ligado ao comércio de gás. Você tem outro link, outro tipo de empreendimento? Eu tenho um negócio que é o meu negócio de berço, que é a sapataria. Tenho loja de sapato. Você não abandonou aquela origem de onde você teve essa percepção. Mas, Joselito, essa caminhada é interessante, você começou jovem, né? Na sua maturidade, na sua compreensão da realidade, você torna-se presidente de uma instituição que tem 60 anos de Volta Redonda, e, em contraponto aos 62 anos da cidade. Quase que se confunde a criação. Esse marco dos 60 anos da sua instituição e os 62 anos de cidade, não foi um desafio espetacular para você, no sentido de o que eu vou fazer com tudo isso? É, um desafio enorme, até porque quando a gente olha para a história da associação comercial e a gente vê que por ali passaram presidentes, pessoas que contribuíram tanto com a história da nossa cidade, isso foi um motivador e, ao mesmo tempo, um grande desafio a ser perseguido ao longo da minha gestão. Eu estou já na segunda gestão, já estou presidente há quase 4 anos, estou na entidade há 16 anos, então tenho um tempo, fui diretor. Você conhece bem? Conheço bem a entidade, conheço bem a realidade empresarial. Eu sei que a entidade hoje tem aproximadamente 700 empresas associadas entre sócios contribuintes. Dessas e 700 empresas, porque o setor comercial, ele abrange a maior parte. Depois vem o industrial e agropastoril. Agropastoril já é mais... O agropastoril a gente tem uma representatividade pequena. A maioria dos nossos empresários nesses segmentos, eles são moradores em Volta Redonda e têm atividades fora daqui. Mas é um ramo também bastante significativo que a gente vem atuando no sentido de fortalecer um pouco mais. Agora, o comércio é hoje o maior empregador da nossa cidade. Você tem um número? Assim, nós podemos hoje ter uma referência de aproximadamente 40 mil postos de trabalho em Volta Redonda. É o maior empregador. É um número significativo, tem que ser levado muito em conta, por isso que a gente conversa muito com todas as autoridades em relação a prestigiar o comércio de Volta Redonda como o polo regional. Eu acho que isso é importante de ter essa consideração. O nosso comércio é o mais completo, é o mais abrangente e é o atrativo de turistas de consumo para a nossa cidade. Joselito, eu não compreendo bem, você falou do comercial, o setor de serviço, ele está ligado à SIAP. Diretamente. E ele tem crescido, né, fortemente, Sim. Ao contrário, né, porque a gente percebe que nos 60 anos foi vendo uma transformação com esse mundo globalizado, o setor industrial, siderúrgico, ele perde aquela pujança das décadas passadas. E como que a SIAP olha esse setor de serviços chegando com muita força na cidade? O setor de serviços hoje ele já tem uma participação importante na nossa economia. E eu acredito que seja o nosso potencial de crescimento. levando em conta que nós hoje temos a CSN numa atividade não tão pujante como antigamente,
e que a indústria tende a não ter o mesmo desenvolvimento na nossa economia, a área de serviço tem que ser desenvolvida, tem que ser olhada pelos nossos gestores públicos como um potencial segmento de alavancador de emprego e renda. Eu acho que é o grande ponto a ser dedicado a partir daqui. Isso é uma novidade nesse tempo, né, globalizado, do seu mandato. E a nossa vocação também, né, Zezinho? Nós temos uma vocação para a área de serviço extraordinária, tanto na área de saúde como na área de serviços gerais. Enfim, a gente tem que explorar muito isso. E a área de tecnologia. Pronto. Essa área, porque dá a impressão que essa área de serviço não envolve vocês, a tecnologia não os envolve, mas envolve sim. E aí eu queria só fazer um recorte. Nós estamos falando, quem nos ouve, né, tem seus filhos, são jovens também, e tem uma palavra muito forte hoje, que é a questão de jovens empreendedores, né? A SIAP tem um programa que incentive, porque o jovem precisa ser provocado a esse desafio de ser empreendedor. Vocês têm alguma coisa relacionada a isso? Sim, nós temos vários projetos e algumas diretorias direcionadas para esse trabalho junto às faculdades, por exemplo, trazendo para dentro da SIAP a incubadora de empresas e trabalhando fortemente com a questão das startups. Então, as novas gerações, elas têm que ser levadas em consideração. Nós temos um potencial enorme. Em Volta Redonda, Zezinho, são aproximadamente hoje 15 mil universitários. É um número muito interessante que nós temos explorado pouco. São talentos que passam por aqui, vindos de outras regiões, que a gente precisa de alguma forma ter atividades desenvolvidas para eles e, dentro do possível, de retenção desses talentos aqui. Olha, 15 mil jovens presentes na cidade. Eu gostaria que você falasse um pouco, quando fala de setor de serviço, a gente tem que pensar também, vamos pegar assim, na área médica, na área de consultoria, porque o mundo hoje globalizado não tem aquela lojinha fechadinha marcada. Hoje são escritórios compartilhados, o computador que serve de instrumento de trabalho. A SIAP acompanhou esse desenvolvimento tecnológico para ajudar a gerir esses novos formatos de negócio? Sim, nós temos várias parcerias no sentido de levar todo esse suporte tecnológico para os empresários ou potenciais empresários. Essas demandas todas a gente traz para dentro da entidade e a gente trabalha junto com o potencial empreendedor e aqueles que já estão estabelecidos. A área de saúde é uma área importante para a nossa cidade. Nós somos aí sim um polo prestigiado em relação à questão de saúde. A gente traz pacientes de toda a região para a Volta Redonda e a gente precisa estar trabalhando junto com esse segmento para aí sim atender essas demandas e procurar novas expectativas. Joselito, está muito boa a nossa conversa, nós vamos chamar um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos com Joselito, presidente da SIAP em Volta Redonda. Conseguir uma colocação no mercado de trabalho está cada vez mais difícil. E cá entre nós, sem uma graduação, fica ainda mais complicado. Pensando em você que teve que parar de estudar, mas deseja voltar, o Unifor oferece a oportunidade de concluir os seus estudos com até 50% de desconto nas mensalidades. É simples, acesse unifor.edu.br/volte a estudar e agende o seu atendimento. E o melhor, é você quem define o dia para ser atendido. Aproveite essa oportunidade para seguir em frente. O Sindipaz informa que, por determinação judicial, não será permitido o embarque nos coletivos das linhas municipais de Volta Redonda a passageiros com idade superior a 65 anos que não esteja portando o cartão de melhor idade a partir de 16 de novembro de 2016. O objetivo da presente decisão é evitar que fraudes aconteçam por pessoas que não sejam beneficiárias da gratuidade concedida aos idosos. Dessa forma, se você é morador do município de Volta Redonda e possui 65 anos ou mais, procure o posto de atendimento do Sindipaz mais próximo e faça logo o seu cartão. Informou Sindipaz. Programa Cidadania Consciente, hoje conversando com Joselito Magalhães, presidente da SIAP em Volta Redonda. Joselito, nós estávamos conversando no bloco anterior sobre os espaços de oportunidade, empreendedorismo, o envolvimento da academia em projetos que pode alavancar o desenvolvimento da cidade. Porém, nós vivemos numa crise econômica severa do país.
onde a economia ela está assim à deriva. Como vocês têm lidado com isso para colocar um elemento novo de possibilidade numa região tão marcada historicamente pela pujança de desenvolvimento? Zezinho, a nossa economia ela é bastante diversificada. A gente tem que olhar para esses diversos setores. A siderurgia, por exemplo, que é o nosso berço, a indústria-mãe da nossa cidade, a gente precisa entender hoje a realidade da CSN, as dificuldades que a CSN tem, de que forma que a gente vai trabalhar juntos para superar os desafios dos novos tempos e continuar gerando emprego e renda como uma indústria importante para a nossa cidade. Vai continuar sendo. Agora, tem todos os novos segmentos que vêm surgindo, área de comércio, serviços e as novas gerações de empresas. O pequeno empreendedor é importantíssimo nesse cenário e a gente tem políticas voltadas para eles. A gente precisa de uma proximidade muito grande com o poder público municipal e estadual, porque a gente percebe que essas políticas, elas de alguma forma, elas dificultam o andamento dos negócios, principalmente no início. Enfim, há muito o que se fazer, mas nós temos uma diversidade econômica muito interessante a ser explorada. Precisamos olhar para dentro de cada segmento, entender as necessidades e trabalhar em cima disso. Eu gostaria de só me ater a um ponto que você falou que de suma importância. Hoje o novo investidor, o novo empresário que surge, ele ainda enfrenta um aspecto burocrático em relação até o próprio poder público. Há reclamações, há demoras, essa dimensão burocrática chega a ser um entrave e atrapalha os negócios. Como que a SEAP dialoga com o poder público para essa coisa ser mais célere, mais rápida, no sentido de fazer novos empreendimentos? A realidade nossa, o empresário, é preciso que se entenda o empresário como gerador de emprego e renda, né? A gente tem ainda um desafio enorme em quebrar paradigmas antigos de que o empresário é sonegador e explorador de mão de obra. Na realidade, não é isso. Até no marco político, a gente vê que os grandes corruptos no Congresso são empresários. São empresários. A gente precisa ter o foco no empresário, no verdadeiro empresário, aquele que tem um perfil empreendedor e que se realiza com o sucesso do seu negócio. Essa realização não é o ganho financeiro simplesmente. A gente se realiza gerando emprego e renda. Empresário e empreendedor dificilmente fica satisfeito ao ter que reduzir o tamanho da sua empresa, reduzindo postos de emprego. Não é esse o nosso objetivo. A gente espera crescer sempre. Esse é o verdadeiro Mas como que o novo empreendedor, se tem essas travas, como que a SEAP o ajuda a sair, às vezes, da questão burocrática? O setor público não acompanha essa nossa necessidade cada vez mais dinâmica de ter que fazer as coisas acontecerem. A gente esbarra na falta de recursos públicos e investimentos em tecnologia para que as empresas estejam aptas a atuarem de forma mais rápida, em menor tempo possível. Certo. A gente tem alguns cases no Brasil que não são seguidos, principalmente aqui pelo estado do Rio. A nossa cidade tem hoje um tempo grande, uma burocracia enorme na criação de empresas, tanto as que precisam de uma rotina maior das diversas secretarias, como aquelas atividades mais simples. O que a gente precisa é desburocratizar, informatizar e colocar essas empresas para atuarem no menor tempo possível. E a partir daí, aí sim, acompanhar e apoiar essas empresas nesse primeiro momento. Você fez uma referência importante com relação ao Estado, o Estado do Rio, né? E aí a gente sabe que tem uma instituição, na sua referência, que é a Firjan. Vocês têm uma boa articulação com esses institutos em âmbito estadual, que às vezes pode ajudar a destravar alguma situação difícil no campo político? As federações são importantes nesse relacionamento a nível estadual. Essa hierarquia é importante, as demandas saem daqui para as federações e normalmente lá é que a gente consegue algum envolvimento político a ponto de estar buscando melhorias para o nosso segmento. Nós tivemos uma recente criação da Associação Comercial em parceria com outras entidades aqui em Volta Redonda, que é o Fórum Permanente das Entidades Empresariais. Congrega 9 entidades empresariais, multissetoriais, o que envolve praticamente acobertando toda a nossa economia, e nesse fórum são discutidas questões tributárias e tudo que envolve a vida do empreendedor
que ele não consegue por si só estar resolvendo. Então é uma entidade que já conseguiu derrubar algumas iniciativas tributárias do governo do Estado, importantes, que impactariam de forma fundamental na vida das empresas. A gente agiu, começou em Volta Redonda esse movimento, envolvemos o Estado inteiro e a gente conseguiu derrubar a Lei 7176, que entraria em vigor em 1º de abril de 2016. E ela basicamente mexia numa estrutura... Ela envolvia todas as empresas, desde a empresa do Simples até as empresas de grande porte, estabelecendo ali taxas da Receita Estadual que onerariam e até inviabilizariam algumas empresas. Alguns investimentos. O que a gente percebe em relação ao legislador é que falta muito a participação dos segmentos, principalmente produtivo, no sentido de levar demandas para que eles entendam melhor as nossas necessidades e possam legislar com essas demandas. Joselito, a conversa está boa, mas eu vou mexer num ponto e eu gostaria da sua opinião. Você é um homem atento. Nós sabemos que a história do marco desenvolvimento de Volta Redonda foi marcado e é marcado pela presença da CSN. Porém, há alguns questionamentos de áreas, vamos pegar um exemplo, o escritório central, que pode, você falava do setor de serviço, pode ser um lugar referente para alavancar possibilidades. O que você diria, como é que você dialogaria com a empresa para ocupar esses espaços? Ocupar no sentido de transformar para que eles tenham uma função social. E o que eu percebo da CSN é que é uma empresa que está muito interessada em participar do cenário social da nossa cidade. Tem que estar inserida nesse contexto. Há de se ter um pouco mais de diálogo com a empresa, entender as necessidades, os problemas que a empresa vem passando. Eu acho que houve no decorrer dos últimos anos um distanciamento desnecessário, que nós tivemos consequências enormes em relação a isso, e essa proximidade, esse diálogo vai fazer com que a empresa também entenda a necessidade do nosso município em ter essas diversas áreas mais produtivas, mais ativas. O que eu acho que seja o grande interesse da CSN também, pelas conversas que a gente vem mantendo. Joselito, nós vamos chamar um novo intervalo e agradecer a sua audiência. E daqui a pouco nós voltamos com o último bloco. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda oferece a você e toda a sua família os melhores serviços na área de saúde. A AAPVR conta com especialidades médicas nos centros de saúde de Volta Redonda e Barra do Piraí, onde você, associado, além de não pagar pelas consultas, ainda recebe descontos em diversos tipos de exames. E mais, você não precisa ser aposentado ou pensionista para garantir esses benefícios. Seja um associado contribuinte. Saiba mais em aapvr.org.br. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda. Administração Ubirajara Vaz. Vem aí a terceira festa do trabalhador, 19 de novembro, ginásio do Recreio Volta Redonda. Premiação, 10 poupanças de R$1.000, 10 poupanças de R$2.000, 5 poupanças de R$1.000 e uma poupança de R$5.000. Fique atento, seja um associado ao Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Sul Fluminense e participe! Programa Cidadania Consciente, voltando numa conversa muito interessante com o Joselito. Joselito, que é presidente da CIAP em Volta Redonda. Joselito, eu estou aqui com uma revista que marca os 60 anos da CIAP, e aqui você, como o mais jovem, né, presidente, Volta Redondense, nascido aqui, tem uma questão até quase que bairrista. Verdade. Mas hoje nós não podemos olhar nosso bairro só, nós precisamos olhar de forma globalizada. Porém, defender aquele espaço que é o nosso espaço de vivência, para que seja um bem a todos. A gente tem percebido que uma das estratégias de algumas empresas é de levar os seus produtos para uma cidade e fazer grandes feiras de negócio, de venda de roupas, calçados.
essa experiência já ocorreu em Volta Redonda. Certamente há pressão para que isso, porque aqui gira muito dinheiro. É uma cidade que é rica, né? Ela tem um potencial forte. Mas como a SIAP lida com essa chegada ou essa possibilidade das empresas chegarem aqui para levar nossas divisas? Existe uma lei municipal que impede que essas feiras aconteçam aqui. As feiras que vêm com o intuito de trazer negócios de fora e, de alguma forma, levar as nossas divisas. Hoje nós desenvolvemos as feiras prestigiando o empresário de Volta Redonda. Mas tem acontecido as feiras, por exemplo, de olho no potencial consumidor de Volta Redonda, elas acontecem ali para o lado de Barra do Piraí, em Arrozal, isso tem acontecido. Certo. São as feiras oportunistas. E a gente vem trabalhando fortemente com o governo do estado para evitar que isso aconteça. Agora, é preciso que a gente trabalhe pensando no comerciante da nossa cidade. E a SIAP tem criado as feiras segmentadas, como é o caso, por exemplo, do Liquida VR, que vai acontecer agora em outubro, de 7 a 9 de outubro, pela sua 4ª edição. Essa feira vai acontecer 2 vezes por ano e o objetivo que a gente tem é de fazer com que o lojista utilize a feira como ponta de estoque, colocando os seus estoques antigos à disposição dos clientes a preços realmente interessantes, gerando oportunidade para quem compra e oportunidade para quem vende. É uma novidade criada na sua gestão. Criada na minha gestão, e nós temos para o ano que vem, Zezinho, uma expectativa de criar pelo menos mais 4 feiras. A feira voltada para o segmento pet, que é importantíssima. Uma que é resgatar uma demanda antiga, que nós já fomos muito tradicionais, que é a Expo VR, que envolve uma feira voltada para o segmento rural, com leilão de gado e cavalos, que a gente já tem estudado isso. Fica uma coisa lúdica e ao mesmo tempo empreendedora, né? Isso, e movimenta a economia da nossa cidade, viu, Zezinho? Porque a gente consegue trazer, no caso da Expo, do Liquida VR, são aproximadamente 160 mil consumidores em 3 dias de evento. Vem gente da região inteira. Você está falando mais diretamente de algumas ações da SIAP voltada para a cidade, no seu ramo, mas e um pouco do olhar da SIAP para as questões que envolvem a vida do povo? Porque vocês têm 30 mil trabalhadores que eles vivem aqui, moram aqui e eles respiram aqui. Quando tem uma questão emblemática voltada para as preocupações ambientais, por exemplo, a SIAP, ela também bota essa cunha para provocar correções? Nós temos o olhar voltado para o desenvolvimento regional. Acho que isso é importante. As cidades, elas precisam estar integradas nesse olhar desenvolvimentista. Não tem como pensar só em Volta Redonda sem pensar na região toda, a nível de mobilidade, a nível de geração de emprego. A gente tem que entender que o polo automotivo não vai ser em Volta Redonda, mas nós podemos fornecer mão de obra e gerar serviços para que esse público venha consumir na nossa região. E o contrário também, né? A gente tem visto hoje que boa parte dos nossos trabalhadores estão indo para lá, região de Porto Real, Itatiaia, Resende. A gente precisa capacitar essa mão de obra, entender essa questão da mobilidade, enfim, tem que trabalhar a nível regional. Essa pauta, então, é uma pauta que preocupa também a instituição. Muito. E se preocupa a instituição, isso tem um viés político. Nós estamos agora mergulhados no processo eleitoral. A SIAP, ela tem discutido algum projeto para apresentar à sociedade, aos novos mandatários, para que essa cidade gere emprego, gere possibilidade? Sim, Zezinho, a gente tem as associações comerciais, elas estão hoje distribuídas em quase todas as cidades do estado do Rio de Janeiro. Tem uma capilaridade enorme. E aqui na nossa região do Médio Paraíba, por exemplo, a gente vem atuando firmemente no sentido de nos colocar de forma mais participativa no contexto político, colaborando, obviamente, com planejamento, com uma estruturação a ponto de gerar mais emprego e renda. E a gente vem atuando tanto no âmbito da cidade, quanto no estado e a nível federal. Então, vocês têm elementos de um planejamento estratégico que pode oferecer reflexões ao poder público para que melhore a vida
da cidade e, por extensão, dos vizinhos que nos cercam. E nesse momento de crise que vivemos, todas as pesquisas apontam a geração de emprego e renda como o maior gargalo da nossa economia, o maior desafio para os nossos gestores públicos no âmbito municipal é gerar emprego e renda. E quem conhece melhor da geração de emprego e renda é quem está ali empreendendo, né? O pequeno lojista, ele sabe o que é necessário para que ele possa melhor produzir, gerar mais emprego e por aí vai em cadeia. Então a gente precisa ouvir esses empresários, atender essas demandas e a partir daí sim corresponder a essa expectativa. A questão da geração de emprego e renda vai ser o grande desafio dos próximos gestores. Desafio. Nós não podemos negar que, dada a dificuldade, a crise econômica, o que o trabalhador desempregado faz? O que aquela pessoa sem um espaço faz? Ele vira um trabalhador do mercado informal. Como que a SIAP lida com essa realidade que ela é premente na nossa região também? É uma das grandes preocupações que nós temos juntamente com o poder público. Desemprego, informalidade, tudo vem a somar com a questão da nossa preocupação da geração de emprego e renda. A gente precisa trazer empresas, a gente precisa movimentar mais a nossa economia, capacitar essas pessoas que estão saindo do mercado de trabalho. A crise, ela nos revelou um cenário de que, na verdade, a gente deixou de ser proativo nessa questão da prevenção, da capacitação desse pessoal todo que vinha trabalhando, principalmente na indústria, que teve o maior impacto nessa crise econômica. Nós hoje temos uma farta oferta de mão de obra, em alguns casos pouco qualificada, e em outros casos que a gente precisa melhor direcionar. Eu queria até citar um outro exemplo, Zezinho, que é um trabalho que a gente vem fazendo, que a associação comercial trabalha nas demandas que vêm do setor produtivo. E a questão de um ano para cá, a gente vem trabalhando muito com o problema da inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. É um grande desafio nosso, exige, tem uma exigência legal que as empresas com mais de 100 funcionários têm a cota para ser atendida. E hoje o Ministério Público do Trabalho tem cobrado muito dessas empresas e nós temos trabalhado junto dessas empresas para captar esses profissionais, esses potenciais profissionais no mercado, capacitar e preparar as empresas para receberem também as pessoas com deficiência. É um desafio enorme porque a maioria dessas pessoas hoje ou não estão capacitadas ou não estão intencionadas em vir fazer parte do mercado de trabalho. Então, nós temos desenvolvido um projeto chamado Setembro da Inclusão. Estamos no mês de setembro. Dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e nós estaremos realizando várias campanhas para conhecer essa pessoa, identificar, ver quais são as suas habilidades e destinar para as empresas que têm hoje as vagas disponíveis. Desde as grandes empresas até as empresas menores, nós temos várias vagas e oportunidade de socialização dessas pessoas. E quando a gente começa a levantar essa questão, vem junto à questão do problema da acessibilidade, né, Zé? E aí é a questão da mobilidade. Joselito, acho que você fecha o programa com uma coisa muito interessante, que é falar da inclusão das pessoas com deficiência, com alguma dificuldade. Isso é muito louvável, isso é extremamente humano e os desafios têm que continuar. Eu quero agradecer muito a sua presença, você pontuou questões importantes da cidade e merece o nosso cumprimento. Obrigado pela oportunidade, prazer estar com vocês. Programa Cidadania.